Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chile Cast. Eu sou o Cauã, um dos apresentadores do nosso projeto. Aqui ao meu lado está André Lol. Prazer, e hoje a gente está com o nosso famigerado professor Luiz. Como você vai, Luiz? Vou bem, gente, graças a Deus. Obrigado pelo convite, tá? O Pra segundo conversar convite, aqui. o Segundo convite, né? Entendeu? Aconteceu aquela tragédia no nosso primeiro episódio, realmente. Pois é. Mas. Não estive envolvido, né? Não. Só derrubei Exatamente. tudo, né? O cenário aqui. Isso não mude O mesmo. professor terrorista tentando explodir o cenário do Chile Cast. Cobrem depois. Eu tinha gostado muito da entrevista no dia, eu falei, tem que dar um jeito de, né? Não gostei. Dá uma bronca nesses nóia aqui. Eu vou estourar o cenário. Professor, assim, muita gente lhe conhece, mas muita gente também não lhe conhece. E todo tipo de gente vai ver esse podcast, desde um menininho do primeiro ano até o pessoal do terceirão, agora que vai sair. Pra quem não lhe conhece, se apresente, por favor. Bom, gente, então meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor aqui na Escola de Matemática, né? O ano passado, comecei a dar aula ano passado, né? Foi meu primeiro ano, então estou no meu segundo ano de professor. Ano passado eu dei aula para os meninos, eu dava aula para o ensino médio. Esse ano eu estou com o ensino fundamental, então estou pegando um outro perfil de aluno mais novo. E, bom, estou dando aula há praticamente um ano. E além de matemática, eu também dou aula de tecnologia, de projeto de vida, né? Que é algumas aulas diferenciadas que o novo ensino médio exige, né? Que a gente dê aula. Sim, senhor. Professor, é o seguinte, o senhor já falou aqui, acho até legal já emendar. Ano passado o senhor estava dando aula pra gente no ensino médio. Eu mesmo pensava que era muito difícil, baseado na nossa vivência. Tinha dias que o professor dava aula para 4, 5 cabeças interessadas. E agora o senhor trocou para dar aula pro pessoal da manhã, entendeu? Eu, na minha cabeça, erroneamente, eu sempre pensei assim, eu falei, com o professor Luiz dando aula pro pessoal da manhã, ele vai fazer sucesso. Por quê? Porque eu lembrava de quando eu era pequeno, que eu tinha aquele professor que era muito legal, sabe? Aí eu falava, cara, ele vai ser igual o professor Gessé, quem lembrar. E o professor Gessé era, mano, ele dormia no fundo da sala, ele deitava de sacanagem, ele estava passando atividade, ia lá no fundo, deitava nas cadeironas, já levantava, brincava, era muito legal. E aí a gente respeitava muito ele por ele ser esse professor legal. Eu sempre tive a mesma visão, a mesma convicção com o senhor. Mas aí eu quero que o senhor me diga como está sendo, qual é as diferenças e como está sendo dar aula para esse pessoal mais novo, por exemplo. Bom, tô gostando bastante, né? É um desafio porque o perfil mudou bastante, né? Então, assim, primeiro que, como já era meu primeiro ano no passado, também estava aprendendo muita coisa, né? E aí, virou o ano, mudou a faixa etária e mudou completamente. Então, o perfil é muito diferente, né? Então, assim, os dois têm seus desafios, né? Sim. Mas eu posso dizer que Não é fácil. eu acho que é um pouco mais dificultoso para mim, né? Sim. Pro meu perfil, dar aula pro fundamental, que é o que eu tô dando esse ano. Sim. Porque, assim, eu acho que é mais difícil controlar a bagunça na sala, né? O senhor, assim, por exemplo, eu imagino isso, o senhor vai falar com a criançada, não, por exemplo, você está dando aula com o segundo ano, com o terceiro ano do ensino médio, existe um momento onde você argumenta com o aluno e ele percebe realmente, eu estou atrapalhando, talvez é melhor eu ficar quieto. A pessoa tem essa noção. No fundamental, o moleque ele quer brincar, ele não tem a noção da bagunça que às vezes ele está causando lá, entendeu? Então ele não tem a noção de que, por exemplo, ele está atrapalhando o trabalho do professor. Calma aí, exatamente. Ele não percebe que está atrapalhando o trabalho e atrapalhando um colega, um amigo, né? Sim. Porque ele está ali, né? Naquela idade e tal. O do ensino médio, né? Dava aula pro segundo, né? Agora vocês estão no terceiro. Sim. É um aluno já mais maduro, né? Então, assim, ele sabe que ele está fazendo algo errado, atrapalhando a aula, e está atrapalhando também os colegas. Então, quando o professor pede, às vezes ele fala, não tô afim de fazer as coisas, mas senta ali na dele e fica quietinho. Exatamente. Então, assim, ele não vai aprender, mas não está atrapalhando os demais. Mas não é É atrapalhar. menos É danoso. menos danoso. Agora, o que acontece? Eu tô dando aula no fundamental para sexto e sétimo, Sim, né? senhor. Então, um aluno do sexto ano, ele não entende, não consegue entender que ele tá se prejudicando e ele tá atrapalhando os outros. Então, por isso que eu acho mais difícil. Você tem que falar mais, né? É um desafio maior para manter o controle da sala. É um né? exercício de paciência. É um exercício de paciência. E é onde eu tenho mais desafios, onde eu tenho mais dificuldade é manter o controle da sala, né? Então, assim, vai muito de cada professor. Tem professor que entrou ali, todo mundo já, né, daquela parada, né? No meu caso, a questão de gerir, de não fazer bagunça, eu acho que é a maior dificuldade. Porque, assim, eu converso com os alunos, eu gosto,
E o que você falou é verdade, Cauã. Eles estão numa idade que eles são muito carinhosos. Sim. Então, quando você entra, daí eles vêm abraçar você. Ah, Vem professor, vem contar fofoca da vida. Só tem uma fofoquinha pra contar, sabe assim? Então, eles querem contar, eles gostam de conversar, né? É bom. Estudar é bom, mas uma fofoca, tu é doido. Ai. Eu até falo assim pra eles, ó, se começar na fofoca também eu não paro. Então vamos primeiro na matemática, vamos na parte mais chata primeiro, né? Pra eles é chato, mas é bem legal a matemática, né? Depois a gente vai pra fofoquinha. Misericórdia, professor. E aí eu fico pensando assim, é o perfil do professor, na verdade, porque tem professor que é ferro e fogo, entendeu? Tem professor, eu já tive aula com alguns, e assim, questão de dar certo ou não é relativo, entendeu? Às vezes o professor conseguiu o resultado que ele queria, mas eu, por exemplo, não sei citar nomes, mas a gente tinha um professor, aqui acho que no 7º ano, que ele tinha essa postura, ferro e fogo. Ele entrava dentro da sala e queria silêncio absoluto. Silêncio absoluto em uma sala da Chiledó. Cara, ninguém conversando. E eu tô falando assim, absoluto mesmo, literal. E caso qualquer coisa acontecesse, expulsava da sala, reclamava, porque muitas vezes ele não conseguia dar aula, ele passava mais tempo reclamando. Então, se ele queria a disciplina militar dele, né, dentro da sala, ele não conseguia, entendeu? Ele passava mais tempo tentando corrigir os alunos do que realmente tentando passar a matéria dele. E só que aí a gente tem o professor Luiz, né, que uma história curiosa que quem tá escutando vai saber que ano passado eu escutei alguma história que tipo assim, os moleques estavam fazendo aviãozinho com aviãozinho de papel dentro da sala para atacar e ficavam tacando de um lado pro outro. E colocaram uma tampa de caneta. É familiar essa história que deu, pessoal. Colocaram uma tampa de caneta no bico do aviãozinho e aí jogaram. Aí um tal de professor Luiz virou pra ele e falou: gente, pelo menos tirar a tampa da caneta. Isso é caso de muito professor, muitas vezes expulsar aluno da sala, não sei o que, mas tem professor que realmente. Eu tô tentando puxar aqui na memória, que eu acho que pode ter acontecido mesmo, mas eu não lembro. O senhor dá aula para um tal de 2º B ano passado, não? Eu falo professor Luiz, porque eu falo muito isso assim, com carinho. Eu falo, pô, professor Luiz, já que não sei o que, ele fala, mano, na aula do professor Luiz. Assim, é a mesma história, porque o pessoal, aquela brincadeira. O cara que não quer fazer e quer atrapalhar, você vai encontrar ele geralmente realmente nesse 6º ano, que é a molecadinha que ingenuamente vai lá e bagunça. Qual seria? Sala, né? Eu ia falar graduação, não é graduação, mas assim, quando você vai subindo um pouquinho, o pessoal começa a enxergar o professor realmente como um igual, um semelhante. E aí ele entende, fala, cara, eu não posso avacalhar a aula desse professor porque o cara tá trabalhando ali. Se eu não quero, se eu não tenho interesse, então eu não vou pelo menos atrapalhar, entendeu? Eu vou deixar o cara trabalhar. Assim, todo mundo tem os maus dias, né? Aqueles dias que a gente não tá afim e tal. E tem aluno que às vezes não aguenta mesmo, vem pra escola, né, e tanta coisa e tal. Se pelo menos ficar ali, né? O próprio professor às vezes não quer dar aula. O cara tá falando, não aguento mais, pô, tu é doido. E aí, ainda assim, tem que chegar, tem que entrar e tem que dar aula. Então, eu enxergo dessa mesma forma. O professor, ele mesmo num dia ruim, ele vai chegar e ele vai dar aula para 14 salas, entendeu? Já o aluno, ele mesmo que esteja num dia ruim, ele vai ter que assistir às aulas e assim, irmão, não quer... Como é que fala? Não quer fazer, mas assim também não atrapalha, entendeu? O que eu bato muito na tecla, sabe, com os alunos, Cauã, é assim... É porque o que eu percebo, sabe, Cauã, que a geração atual, assim, né? Vocês, até os alunos mais novos... Cara, eu não sei se é só uma impressão minha, mas parece que... só quer alegria, só quer prazer, só quer brincadeira, sabe? E o que eu passo, assim, que a vida não é assim, né? Eu falo assim, gente, a vida vai ter alguns momentos que vocês vão precisar assistir aula que tá sendo chata. Eu não gosto de matemática, então provavelmente a aula não vai ser muito legal, sabe? Vai ser chato. E daí? E daí que a vida é assim, sabe? Infelizmente a gente tem que suportar algumas coisas que a gente não gosta. E a vida em casa é assim também, a mãe às vezes pede pra gente fazer algo que não gosta, sabe? Alguma tarefa de casa. Então, assim, só que vai ter o lado bom, vai ter o lado gostoso, o lado, né? Sim. Que é, por exemplo, vem pra escola, vai ter hora do intervalo, hora do almoço, de brincar. Vai ter uma aula que vai ser mais legal. Aquela aula que vai terminar um pouco antes, o professor vai deixar um pouco livre no final, né? Então, tem um lado gostoso e um lado que não é legal. E a vida é assim, né, gente? Então, assim, a gente se acostumar com isso vai ajudar muito. Porque se a gente achar que a vida é só alegria, né? Só, né? O tempo todo tem que ser legal. Se não é legal, então, sabe? Eu acho que a gente vai acabar crescendo e em algum momento a gente vai ter
muita ansiedade, a gente pode entrar em depressão, né? Porque vai começar a vir essas coisas que não são legais, a gente não vai conseguir lidar com elas. A gente fala, putz, a vida é assim, tem a parte legal, aproveita a parte legal. E a parte que não suporta. Quem sabe você suporta aquilo e começa a ser um pouco mais legal. Exatamente. Às vezes fica vai pouco gerar mais uma legal. recompensa. Geralmente, eu gosto sempre de fazer o paralelo, que é a transição para a vida adulta, né? O pessoal nessa fase aqui dentro da escola, o pessoal está começando a vida adulta no sentido de responsabilidade, trabalho, e perceber. Eu estava conversando com esse senhor aqui ao meu lado esses dias, realmente isso. Eu falei, cara, é aquele momento onde você compara a vida de hoje com a vida dos 14 anos, dos 13 anos, que é quando você acorda, vai para a escola e depois você não tem mais nada para fazer o dia inteiro. Então você brinca, você se diverte, você coisa. Quando o tempo vai passando, você substitui, você vai ressignificando, você substitui aquilo por trabalho. Entendeu? E agora todo mundo trabalha nessa idade. Olha. Todo mundo agora trabalha, então... E aí o que acontece? E aí você começa a lidar com a rotina de um adulto, que é o quê? Folgas e fim de semana. Ou seja, você direciona o seu lazer, a sua diversão, para aquele momento específico, que vai ser no sábado, que vai ser na quarta-feira, quando for a sua folga, que é quando você vai descansar, vai ver os teus amigos e tudo mais. Aconteceu agora no integral, você acredita? Como a gente está no integral, o período que a gente teria para se encontrar seria à tarde. Entendeu? A gente saía de manhã, muitas vezes ia jogar truco lá em casa, ia sair para algum lugar. E aí, com o integral, a gente passa o dia inteiro aqui na escola. Entendeu? Então a gente aproveita muitas vezes o intervalo aqui para jogar um truco, para como é que fala? Para conversar, trocar uma ideia. Eu lembro das gritarias. Um truco violento. Ainda vamos quebrar uma mesa daquela. Não, vamos quebrar. Daqui no final do ano eu pago uma mesa. E assim, o que acontece? Eu falo isso direto para os meninos. Todo mundo ou trabalha ou tá aqui na escola o dia inteiro. E aí acaba que você direciona tudo, no caso essa folga, seria pro fim de semana, por exemplo, o sábado e o domingo. E aí se essa pessoa namora, por exemplo, o moleque namora, nós temos casados na turma, que o fim de semana é o dia que o cara separa para dar uma atenção pra mulher, pra namorada, por exemplo. E aí o que você faz, entendeu? Qual é o momento em que você se encontra? Pra mim, é isso, é você aprender a direcionar, você aprender a falar, cara, não é agora, eu choro agora e depois. É tipo assim, não é agora, tá entendendo? Você aproveitar daqui a pouco, você suportar, no caso, um sofrimento, porque vai te gerar uma recompensa, entendeu? E aí é você estudar, às vezes é você trabalhar, você tá num trabalho que, trabalho nunca vai ser divertido, sempre vai ser, entendeu? Nunca são... mas aí é aquilo lá que a gente teve a oportunidade de conversar no episódio que não foi ao ar, né, proibido, que o professor Luiz fez peripécias. Não, mentira, a culpa foi nossa. Mas assim, naquele episódio a gente muito conversou sobre isso, esse senso de responsabilidade. Pra mim, quando você troca isso, é quando você começa a entender. Tipo assim, talvez esse sofrimento me gere uma recompensa futura, entendeu? Não é sofrimento, a palavra não é sofrimento, mas assim... Desconforto. Isso, um desconforto. O senhor quer, né? O senhor sabe muito bem que um desconforto gera... Um desconforto nas costas. O cara é isso. Eu fiquei falando, eu fiquei pensando, e aconteceu um negócio parecido comigo, né? Então, assim, no meu último emprego, né, eu trabalhava, eu não dava aula, não era professor, né? Eu trabalhava de auxiliar administrativo na escola. E assim, só que eu já tinha o desejo de ser professor, de dar aula, né? Mas aí não foi naquele momento que eu queria, né? Então eu trabalhei, aliás, antes de ser auxiliar administrativo, eu também fui garçom. Trabalhei como garçom. E aí sim, trabalhei. Eu daria uma notinha de 50 pro senhor. Você daria? Opa, bonito. 50 é um baita do... Uma gorjeta, amigo. Mas é uma só também, no início da noite. Uma dica pra quem... Rodízio, churrascaria da vida... O cara já chega lá na churrascaria, veja o garçom, mire o cara que tá servindo as mesas, joga uma notinha de 50 conto no bolso dele e fala, meu irmão, eu e você a noite inteira, vem aí, o senhor sabe. Você vai receber picanha a noite inteira. Exatamente. Você não vai ficar recebendo aquele colchão duro, triste. O cara vai só trazendo o negócio ali, isso é bom demais. Aquela carninha macia. E já gastou 50 que você fez a diversão da sua família, então eu recomendo. Mas se eu for garçom... Então, aí eu fui garçom auxiliar administrativo e assim... Naquele momento da minha vida, eu já sabia que eu queria dar aula, né? Sim, porque quando eu era mais novo, eu não sabia o que eu queria. Naquele momento, eu sabia. Só que eu não estava onde eu queria. Mas
que naquele momento eu fiz? Não vou ter paciência. Enquanto eu tô aqui, não é onde eu quero, tá? Mas enquanto eu tô aqui, eu vou fazer da melhor maneira possível. Vou buscar também curtir de certa maneira. Então tinha lado bom também dessas profissões, sabe? Né? Tinha a parte, pô, eu gostei muito de trabalhar como garçom, sabe? Eu gostei de atender as pessoas, de tentar fazer o melhor por elas, que seja naqueles 45 minutos que elas estão ali comendo. Sim, Às vezes é 45 minutos de vida que você vai ver elas só, nunca mais vai ver. Então, qual que era o meu objetivo? Servir bem naquele momento, naqueles 45 minutos. Então, tem gente que não quer conversar, tem aquele que só quer que você traz o alimento, tem aquele que quer trocar uma palavra, e ao mesmo tempo você tem que fazer as coisas de maneira rápida, sem derrubar, né? Tal. Então, assim, eu curti, eu gostei. Então, assim, não é onde eu queria estar, mas enquanto você está ali, faz da melhor maneira possível. E realmente, o horário, tinha dia que eu saía de madrugada, né? Porque se você pega o horário do jantar, você precisava arrumar a cozinha pro dia seguinte. Então tinha dia que eu ia embora, tipo, lembro lá, 2 horas da manhã. E eu trabalhava lá no Outlet Premium, né, em Itupeva, meio afastado. Era no Outback. Caraca! Era no Outback lá no Outlet. Então lá é meio afastadinho. Então assim, umas 2 horas, a gente até Uber a gente pedia, não tinha. Não tem. Então muitas vezes minha esposa ia me pegar de madrugada. Que o carro ficava com ela. E, pô, 2 horas você também cansado, ir lá esperando. Então você fala, que horário ruim. Então tem a parte ruim. Só que suporta. É pesado. Porque, que nem, com paciência, né? Se você ter paciência ao mesmo tempo se esforçar, né? Talvez você chegue onde você queira, né? Que no meu caso era dar aula. Sim. Só que por que eu falo, aproveite também, enquanto você não chegou, aproveita. Porque quando você chegar, que no meu caso é dar aula, a vida não vai estar resolvida. Né? Era meu sonho. Não, você chegou no topo da montanha, e aí? Agora você tem que descer e continuar a vida. Exatamente. Descer e procurar uma montanha maior. Não é? Então, assim, Cauã e Andrei, me falha quem me conhece sabe qual é o nome de todo mundo, me falha. Tranquilo. Mas assim, meninos, o que acontece? Eu virei professor, cara, que bom, hoje eu tô muito feliz, mas ainda assim é um monte de dificuldade todo dia. Sim. É um monte de documento para entregar. Hoje a gente precisa entregar uns planos de aula, eu ainda não consegui finalizar. São desafios do dia. Às vezes o dia de aula foi bem cansativa, foi aquele dia que os alunos estavam daquele jeito. Então, assim, você conseguiu, mas a nossa vida não é que nem um filme, não é? No filme. Eu cheguei lá. No filme, sobe os créditos, não. Felizes para sempre, né? Tipo assim, a nossa vida não vai continuar no dia seguinte. Então, assim, até o que eu falo para os meus alunos de projeto de vida, né? Do 6º ano, o mais importante não é o objetivo final, o mais importante não é o topo da montanha e você ver a paisagem, o mais importante é a subida. Então aproveita a subida, porque sua vida vai ser subida até o último dia de vida. Entendeu? É isso que eu ia falar. É subida até o último dia de vida. Talvez você chegue num ponto que é gostoso olhar lá de cima, mas você vai continuar subindo. Ou, se você chegou no topo, você vai ter que descer e de repente procurar outra montanha, né? Então, assim, talvez você consiga realizar seu sonho, trabalhar naquilo que você mais ama, mas ainda vai ter dificuldade. Sim. Então, enquanto você não tá ali, não olhe as dificuldades como, ai meu Deus, eu tô aqui, não aguento mais. Não. Olhe como uma coisa que sempre vai ter na vida. Sabe? Querendo ou não, é meio estranho falar isso, mas isso é uma das graças da vida. As dificuldades, os processos, o que te desafia a melhorar, ser uma pessoa melhor às vezes. É o que dá a graça da vida. Mas é verdade, não é? Às vezes eu penso, se fosse tudo como a gente quisesse, né? Cara, chegar um momento que ia ser tão chato, sabe? Exato. Assim, né? Você perde a graça. E assim, eu acho interessante, e aí eu gosto sempre de fazer um paralelo, que é o objetivo nem sempre vai ser o foco da brincadeira. Então, por exemplo, por isso que o pessoal fala que dinheiro, é aquele negócio do dinheiro não trazer felicidade. E aí hoje em dia ressignificaram isso para o dinheiro não é um objetivo, entendeu? Ele é uma consequência. Para mim, é nessa linha de raciocínio. O senhor queria ser professor, claro, mas assim, todo o processo até chegar lá também é muito importante. Porque construiu o professor que você é, por exemplo. Exatamente. E às vezes o processo nem uma linha reta, né? Exato. Por exemplo, eu não fiz nenhuma... Nossas entrevistas sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa derrubando. Minha cota já foi.
tô com medo, o fio tá passando pela minha perna, eu tô toda hora pensando assim, não posso mexer aqui a perna. Exato. Não, pode mexer, não tem problema não, mas Pra não causar um só acidente. cuidado pra não tomar um choque, né? Se o senhor for a prova de 220... Mas eu falo assim, né? Eu, por exemplo, eu não fiz licenciatura, né, de matemática. Então hoje eu sou professor de matemática. Então o caminho natural era o quê? Ter feito licenciatura, né? Eu não fiz, eu fiz faculdade de engenharia. Depois que eu fiz engenharia, né, eu ainda fui fazer um mestrado em engenharia, né? E eu fui fazer o mestrado sabendo que não era o que eu queria. Eu já sabia que eu não queria trabalhar. Olha que doideira, você sabe que você não quer trabalhar na área, mas aí eu fui fazer. No caso, a primeira faculdade que o senhor fez foi qual? Engenharia mesmo. Eu cheguei a fazer um pouquinho de faculdade de odonto. Meu Deus! Fiz 2 meses de faculdade de odonto. Depois eu saí. A parte aqui. O professor Luiz no HB20 branco. Capotou a Então, assim, mas vocês viram que, assim, foi sempre assim. Sim. Quem percorrer uma linha reta, que é mais rápido, mais fácil, tudo bem, que bom. Parabéns. Mas você pode chegar lá. A forma mais rápida de você chegar do ponto A até o ponto B é uma linha É uma reta. linha reta. Só que a vida não é uma linha reta, amigão. Porque muitas vezes a gente não sabe no momento que quer. Ou a gente quer uma coisa, hoje amanhã a gente quer outra. Eu tive muita dificuldade para saber o que eu queria. O que eu queria fazer quando crescer, né? Hoje a gente pergunta tanto para os alunos, qual que é o seu projeto de vida, né? Projeto de vida. Que não é só trabalho, né? Eu até falo com eles. Mas eu tive dificuldade. Tem gente que, perfeito, nasce 1 ano de vida, vê lá um desenhozinho, né? Quer ser ator. Eu não tive isso. Quero ser médico. Não E aí é. vai o resto da Eu vida. quero ser astronauta. Astronauta. Jogador de futebol, né? Jogador O clássico. Assim, O clássico. mas o professor, o senhor tem cara de dentista, isso eu não posso negar não. O senhor teria se dado bem naquela área. Entendeu? Eu entrei, quer dizer, eu nunca quis trabalhar com a área da saúde. Nunca quis, assim. Eu acho muito legal, bonito, né? Quem cuida. Mas eu não tenho perfil de trabalhar com saúde. Obrigado, mas Só que, o senhor desistiu por quê, no caso? Não? então, na verdade, eu já entrei achando que ia sair. Olha que loucura! Responde bem a pergunta. É melhor não ter entrado, né? Mas Tirar limpo, né? Só pra ter certeza. nessa época eu queria prestar na faculdade História, Meu Deus. né? Então eu queria fazer História. Marito. Olha só, hoje eu dou aula de matemática, área de exatas. Eu queria fazer área de humanas, nada a ver, né? Se eu encontrar um ambiente tão legal na USP, né? Na faculdade. Nossa, dando aula de super história bom. lá, nossa senhora. Hein? Então tinha prestado, eu tava na segunda fase da USP, Sim. pré-história. Sendo que 1 ano antes eu tinha prestado também cinema. Queria cinema antes, daí depois eu mudei. Olha só, eu não tinha maturidade pra me conhecer e entender o que eu queria. Então eu gostava de alguma coisa, eu achei que eu vou fazer isso. Eu adorava filme, não era? Sim. Vou fazer cinema. Né? Eu confundia hobby com profissão. Aí eu adorava as aulas de história. Tinha um professor que eu adorava, assim, pô, história legal, não sei o quê. Vou fazer história. Então, por isso que eu... E aí eu prestei vestibular de história, né? E aí eu passei na primeira fase da USP. Sim. Passei na primeira fase, estava estudando para a segunda. E aí nesse período, meu irmão e meu primo se formaram no ensino médio. E aí eles foram fazer faculdade de odonto. Eles quiseram. Porque eu tenho 2 tias na minha família que são dentistas. Já fez, Da família. Aí o meu primo, que é filho delas, foi fazer. Meu irmão quis fazer na época também. Sim. Né? O caminho natural seria... E aí em casa, a minha avó lá, por que você não tenta também? Tal. Tenta fazer. Eu falei, não é isso que eu quero, por que você não tenta? O que eu fiz? Não, vou entrar. Mas eu tô prestando na segunda fase. Lá da entendi. Eu falei, não, eu vou passar, vou confiar em mim. Quando eu passar, eu saio. Mas tudo bem, minha avó quer que eu veja, eu vou entrar na faculdade e ver como é que é. Realmente, né? Você fora, você tem uma noção. Sim. De dentro, você tem outra. Entrei e realmente eu gostei. Sabe, eu gostei de estudar aquilo. Só que o objetivo final era ser dentista, e não era o que eu queria. E aí eu fui fazer a segunda fase da USP. E eu achei que eu tinha ido bem. Cara, caiu aquelas coisas que eu tinha estudado. Eu falei, meu, Fui bem. Falei, vou passar. E fiquei. Quando saiu o resultado, eu não passei. E realmente, assim, eu fui bem na segunda fase. Só que naquela época eu juntava a nota da primeira com a segunda. E na primeira eu não tive também. Eu passei em cima. Então se eu tivesse ido melhor na primeira, talvez eu passava. Não passei. E aí quando eu não passei, veio aquele negócio. Tá, não passei lá. Achei que ia passar. Agora tô aqui. Mas não é o que eu quero. Aí eu conversei com meus pais, sentei e fui sincero, falei, ó, não é o que eu quero. E foi a época que chegou uma lista de material gigante para comprar na faculdade. Sim. De odonto, né? Porque você tem que comprar todos aqueles materiais que você vai usar ao longo dos 4 anos de estudo, né? Que aí vai ter uma prática. Eu falei assim, mãe, não vou fazer vocês gastarem.
porque não que eu quero, né? Uhum. Aí já falei com a minha mãe, falei, mãe, não é. Então, a minha mãe, então é o seguinte, você vai sair, vai fazer um cursinho, fiz a prova de bolsa no cursinho, ganhei uma bolsa lá legal, comecei a fazer o cursinho, né? Isso aí, meu irmão continuou mais um tempo, meu irmão também acabou não finalizando, mas continuou. Mas assim, são toda experiência de vida. Tudo, né? e é isso que eu ia falar, São pessoal, tipo experiências. assim, quem olhando de fora para a sua jornada muitas vezes, a pessoa ela pode olhar para isso e pensar, eu tenho que segurar para não falar a palavra, tipo assim, a pessoa pode olhar para isso e pensar, o cara não sabia o que ele queria, atirou para tudo quanto é lado para ver. Eu enxergo da seguinte forma, tudo isso, aquilo lá que eu já lhe falei, tudo isso, além de ter feito parte da sua jornada para se encontrar, né, na área de ser um professor, tudo isso não só formou quem o senhor é, mas foi muito válido, porque é o seguinte, sem isso você não teria chegado ao resultado final. Isso é uma Eu não sei jornada. quem eu sou hoje, Exatamente. O senhor aproveitou a faculdade, você acabou de dizer, o senhor entendeu aquilo ali, participou, não foram dias jogados no lixo, entendeu? Aquilo ali foi pequenas, né, tijolinhos, né? A gente gosta sempre de dar o exemplo de que o caráter, né, a vida de uma pessoa vai sendo construída tijolo a tijolo, e cada dia é uma pequena fração da obra final que o senhor vai se tornar. O senhor vai se tornar um casarão. Mas assim... Mas é muito legal isso que você falou, sabe? Eu penso muito assim, eu acho que cada um é de um jeito, né? Sim. Tem muitas pessoas que são muito objetivas, né? Então se faz algo na vida que não termina, putz, é um tempo perdido. Exatamente. Nossa, tudo bem, né? Cada um pensa de um jeito. Eu penso de outro, sabe? Sim, Ainda exatamente. mais, eu olho pra mim e falo, poxa, eu tinha maturidade pra entender, então não vou ficar me cobrando. Tudo bem, tentei ali, né? Mas me formou. Sabe o que eu penso hoje, gente? Eu penso assim, ó, eu fiz faculdade de engenharia florestal. É claro que não foi perdido, tanto que por conta da faculdade eu tô aqui, né? Hoje eu dou aula, trabalho. Mas, mesmo se eu não desse aula aqui, tá? Por, sei lá, por conta de, sei lá, um amigo que eu fiz lá já valeu a pena. Sabe, você fala assim, caramba, mas um amigo sim, tem um amigo lá que falou, cara, se eu não tivesse feito a faculdade, eu não teria conhecido ele. E eu tive, sei lá, uns 3 ou 4 que eu posso chamar de amigo mesmo na faculdade. Então, assim, por eles, e eu nem vejo porque eles moram em cidade diferente, mas falo assim, cara, posso 4 anos, nunca trabalhei com aquilo, mas meu modo de pensar é assim, cara, eu não teria conhecido ele, entendeu? Pô. Se eu conhecer alguém que faz bem pra mim, alguém que transforma a vida de alguma maneira, né? Já valeu a pena. Para mim, a validade... Eu vejo dessa forma. Exato, eu enxergo da mesma forma que o senhor. Para mim, tem gente que realmente vai querer viver da maneira mais objetiva possível, não quer perder um segundo sequer, mas para mim, eu vivo a vida, entendeu? Então, tudo que vier, para mim, são experiências, são aprendizados, entendeu? Desde um cara que eu encontro no ponto de ônibus às 5 da manhã, e eu começo a trocar uma ideia com o cara ele tem uma lição para me passar, tudo o que acontece na vida, e aí por isso muitas vezes que a gente sempre fala aqui pro pessoal que vai sair agora da escola, pro pessoal que está no primeiro ano que está chegando, não ter o medo de experimentar, porque qual que é o medo de todo mundo? É errar a primeira faculdade, é muito difícil você acertar aquela primeira faculdade que você já vai sair. Cara, se você errar, né, o que você pode fazer? Sair. É que a gente parece que tem uma pressão social pra gente acertar, não é? Acertar de primeira. Acertar meu, mas, nossa, que doideira. Você já tá no segundo ano, você vai sair agora. Isso. Sabe, assim, às vezes a gente se acha, as pessoas dão tantas opiniões e a gente fica tão preocupado em não desagradar, mas no fundo, a pessoa não se importa tanto com a gente. Ela tá se importando com ela. Exato. Ela só quer um título a mais em você. Exatamente. Entendeu? Nada mais. Se você sair da faculdade e ela for sua amiga, ela vai continuar sendo sua amiga. Exatamente. Se você sair e ela for um colega que nunca vai mais ver, Entendeu? Você terminando a sua faculdade ou não, pra ela não vai afetar nada a vida dela. Agora pra você afeta fazer um negócio que quer e não quer. Então, a gente vive, sei lá, uma pressão social e cada vez maior pra ser o melhor, né? Pra fazer tudo certo. Esse tipo de coisa que a gente erra, tempo perdido de vida, não sei o quê. Mas a gente não é uma máquina, né? Exatamente. A gente é humano, sabe? E essa pressão social a gente às vezes quer agradar, sabe? Não quer desagradar, seja família, amigos ou sociedade. Parece que é invisível, né? Uma pressão. Sim. A gente não quer desagradar, mas... Você não quer desagradar alguém. A gente não quer desagradar alguém que não se importa realmente com a gente. Irônico. Porque a única pessoa que realmente vai se importar com o seu futuro é você mesmo. Você é senhor de você mesmo. A única pessoa que vai definir se aquilo que você está fazendo deu certo ou deu errado, porque o senhor pode entrar numa faculdade, pode seguir numa profissão e acabar num campo.
O Top Gun, o Maverick, né? O Maverick, filme que saiu, eu não assisti. nele é muito bom, pessoal. Eu recomendo que você assista. Ele fugiu um pouquinho. Eu assisti com meu pai, foi uma experiência interessante. Porque fugiu um pouquinho do que o cinema tá hoje em dia, mas eu vou me abster aqui de comentar. E é assim, no Top Gun, o cara, ele se mantém, passam-se muitos anos e ele ainda tá na posição de capitão. Quem olha de fora pensa, cara, já era pra tu ter virado general há muito tempo, major, alguma coisa. E aí o pessoal fala, e aí ele mesmo ele explica e fala, cara, mas não é isso que eu quero. Eu quero continuar aqui sendo piloto de caça, lá dentro. É lá que eu me sinto vivo, é lá que eu me sinto feliz. Eu não quero o que você quer, eu quero a minha meta. E aí pra ele aquilo não tá errado, tá certo? É o que ele acredita, é o que é fidedigno com a jurisdição dele. Só que aí o pessoal de Com fora a também... essência dele, Exatamente, né? Sabe? é autêntico, ele tá sendo autêntico, ele não tá seguindo o caminho tradicional da sociedade. Só que aí no filme o pessoal fala, né, é um drama rápido, mas assim, o pessoal fala, pô, cara, já era pra tu tá num patamar muito mais alto. Por que você não tá? Como se fosse algo de errado. Mas aí o cara explica e fala, eu não quero estar sentado numa cadeira com escritório. Deus é mais. Uma caçarola. Exatamente, eu não quero estar numa cadeira, não sei o que, eu quero estar lá no ar, voando, num caça 500 km por hora, entendeu? E aí pra mim eu enxergo a vida dessa forma, eu falo, cara, por mais que o resultado não seja óbvio, pra qualquer um, como é que fala? Pra qualquer um é isso. Se tá bom pra você, entendeu? Claro, todo mundo tá sempre correndo atrás de algo melhor, mas é por isso que eu enxergo a sua trajetória, por exemplo, como muito interessante, porque o senhor viveu experiências, entendeu? O senhor não tava, entendeu? O senhor viveu, o senhor aprendeu, o senhor conheceu pessoas, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas seguem caminhos diferentes. Às vezes, algum dos amigos que o senhor fez realmente terminou a faculdade e fez sentido pra ele aquilo, entendeu? Sim, pois é. Exatamente. E Só que tá aí na hoje... profissão e tá bem. E tá tudo bem. Tem aqueles que entraram depois de um tempo, saíram. E saíram tem aqueles também. que entraram, né? E tudo Vários bem, caminhos. não tem, como é que não existe um certo e errado, entendeu? Existe uma forma de ver a vida. Então, se você entrou numa faculdade e não se agradou com o curso, tudo bem, você vai sair daquela, você vai começar outra, a vida não acaba. A vida não acaba. Quando acaba a escola, o problema é isso, é um pouco do medo do desconhecido. E vocês são novos, né, gente? Assim, nossa, vocês vão ter muita coisa pra viver, né? E é legal vocês pensarem desse jeito, sabe? Porque assim, vixe, todo dia a gente erra, não é? Correto. Todo dia a gente tem que escolher, tomar uma decisão, milhares no dia, não é? São muitas decisões no dia. Decisão de que roupa colocar, Cara, se a gente vai acertar todas, é impossível. Não dá. Vai ser uns 50-50, entendeu? Sim, Vai acertar, vai errar. Então, assim, se a gente for ficar preso num erro, né? Hoje a gente vai perder as oportunidades que vai aparecer, não é? Sim. Errou, continue, bola A pra gente frente. segue. né? Aprende com o que você errou e continua. Sim. Você vai ter outras oportunidades de errar ou, Perfeito. quem sabe, acertar. A vida, então, e é isso que vocês estão falando, a vida ela realmente é sobre Exatamente. isso, é sobre errar e aprender com os erros que você comete, aprenda com eles, evolua, para que você possa tomar uma decisão melhor na próxima, menos, como é que fala, com menos pressão, muitas vezes, até de você mesmo, Sim. entendeu? Tranquilo. Gente, acho que eu nunca vi um podcast tão leve, uma meia hora passa Pô, foi Voando. ligeiro E demais. a conversa foi completamente diferente da passada. É verdade. Seguindo uma linha parecida, mas completamente outros áreas. diferente. Perfeito, é O muito bom. professor Luiz é simplesmente o nosso convidado favorito, então ele vai vir aqui mais vezes. E aí, para ele vir mais vezes, ele tem um conteúdo específico que ele vai ter que apresentar, que é o seguinte: o professor só vem se ele estiver disposto a contar a história do Etios, entendeu? Em um futuro próximo. Não sei o que aconteceu, mas a história do Etios será contada nesse Dizem podcast. as más línguas. Exatamente. Dizem as más línguas que o Etios foi capotado. Ixi, Maria. Foi mais ou menos nesse sentido. Isso foi mais ou menos isso, hein, Gente, pessoal? Muito eu obrigado. que Valeu, agradeço. professor. Exatamente. Obrigado, Muito obrigado, obrigado a quem assistiu, Obrigado, a quem deixa seu like, né? Se inscreva, deixa seu like. Ative o sininho. E ative o sininho. Não precisa ativar o sininho, porque o pessoal sai de maneira bem periódica, mas assim, aqui na descrição fica o Instagram da escola, né? Quem quiser dar uma passada lá, o professor Vai ter os cortes também, professor? Exatamente, o professor Wellington posta uns conteúdos bem legais lá, entendeu? Então um abraço para quem ficou até aqui. Até a próxima. E falou!